Olá, boa noite, bem-vindos! Estamos iniciando mais uma aula e hoje o assunto é como vencer a procrastinação. Essa palavrinha tão bonita, né? Que a gente fala muito para justificar o que a gente sobrevive. Bem-vinda, Ju! À medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. E esse assunto nós vamos falar três aspectos: a causa, nós vamos falar como superar, que são formas de resolver, e também algumas estratégias para poder mudar comportamento, mudar padrão de comportamento, hábitos, tá bom? Então, à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Quando a gente sobrevive, quando a gente deixa para amanhã, adia, seja qual for a realização, às vezes uma tarefa muito simples e às vezes sonhos, projetos, porque é no dia a dia que a gente vai galgando. Ações pequenas, são pequenos comportamentos do nosso dia a dia que nós vamos chegar a uma grande realização ou uma realização de sonhos que vai fazer diferença na nossa vida. Então, quando a gente entende que deixar para amanhã pode adiar, pode chegar ao ponto de desistirmos de um sonho, de uma realização futura, isso acaba se tornando um comportamento recorrente, um hábito, e depois de algum tempo isso pode se tornar um padrão de comportamento. Então a gente vai olhar aqui como descobrir a causa dos motivos que faz com que a gente sempre adie as nossas ações, sempre deixe para amanhã, sempre sobreviva a algumas realizações. Então tem vários aspectos e a gente vai começar falando da causa, a origem, por que que a gente adia, por que que a gente deixa para depois. Então olha só, eu sempre vou falar do autoconhecimento como um fator para encontrar a origem seja do que for, que está trazendo prejuízo, que está trazendo comportamento destrutivo, que está trazendo menos realização para a nossa vida. Então são hábitos e um conjunto de hábitos que é um padrão de comportamento que leva a gente para o sucesso. E da mesma forma, são hábitos, um conjunto de hábitos que se torna um comportamento que vai levar a gente para o fracasso. Então, é muito importante olhar para essa palavra, que acaba sendo uma palavra bonita, né? Eu brinco que é uma palavra bonita, para justificar o que a gente sobrevive, o que não tem vida. Então, olha só, dentro do autoconhecimento, a gente vai entender que quando a gente adia uma ação, quando a gente deixa para depois, quando a gente procrastina, a gente está deixando de cumprir uma atividade ou um comportamento, muitas vezes por não ser adequado, por não estar agindo de forma adequada. Então a gente vai encontrar aqui a autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança para agir, consequentemente eu vou adiar essa ação, porque essa ação me traz desconforto, é desagradável, acessa uma dor. Emoções negativas, emoções desagradáveis são dores. Está muito relacionado ao assunto que a gente sempre fala aqui, que é a nossa autoimagem. Então, a partir do momento que eu deixo de fazer alguma coisa para não acessar uma emoção desagradável, e nem sempre isso está consciente, pode estar inconsciente. Muitas vezes está consciente já, porque você tem se observado, você está se conhecendo, mas ainda assim você não consegue mudar esse comportamento. Isso está relacionado à autoimagem. Então, dentro do autoconhecimento, você vai identificar algumas crenças que te limitam, que te bloqueiam a ação. Dentro dessa limitação de uma ação, a gente vai encontrar aqui uma imagem distorcida. Então, quando você olha para você, se vê numa imagem pequena, muitas vezes você não, voltando a falar, você nem sempre vai ter essa mensagem consciente. Você vai apenas ter o prejuízo da inércia, do deixar para depois, de procrastinar. À medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindas.
Tem mentorada minha aqui, bem-vindas meninas. Ontem a gente estava falando sobre esse assunto lá no grupo da mentoria. A gente estava falando sobre equilíbrio, na verdade, né? Mas dentro de equilíbrio está essa palavra também, procrastinar, deixar para depois. E aí acaba faltando equilíbrio em áreas da nossa vida. Isso traz para nós também essa imagem pequena, essa imagem distorcida. Então por isso que o autoconhecimento é muito importante. Quando a gente acessa as crenças de não ser capaz, se eu deixo para amanhã, se eu paro de fazer alguma coisa que é importante para mim e tenho a sensação de ser incapaz, de repente ser inferior, ou muitas vezes de não merecer. Essas três palavras podem aparecer aí dentro dessa busca, a origem, a causa do porquê eu estou procrastinando, por que eu estou sobrevivendo, por que eu estou deixando para depois. São comportamentos que muitas vezes não estão conscientes, mas eu só sinto culpa, sinto medo de agir e insegurança. São três palavrinhas que a gente encontra aqui muito: insegurança, medo de agir e culpa. A culpa vai estar relacionada a um potencial que a gente não está usando. Ele está disponível, mas não estamos usando. Então, olha só. Quando eu identifico que eu não estou agindo, eu estou deixando para depois, porque o meu comportamento pode ser inadequado, a gente está falando da autoconfiança. Eu não tenho confiança para fazer o que eu quero. Então, palavras como eu quero, vou fazer, quero fazer, um dia eu vou fazer, são palavras que você precisa observar. Todo comportamento que tem essas palavras, eu quero, dentro da mentoria eu sempre vou dizer, principalmente processo individual, as meninas que estão aqui sabem, quando elas falam assim, eu falo, quero é pequeno. Eu quero é pequeno demais. Não é uma decisão. Então, sempre que você encontrar palavras como eu quero fazer isso, um dia eu vou fazer isso, são palavras que provavelmente você está adiando, são realizações que você está adiando. E muito dos nossos cansaços mentais vão estar nisso. Tá na mente, você coloca no radar, mas você não vai fazer, porque já se tornou um hábito procrastinar, já se tornou um hábito deixar para depois. Então observa sempre isso, a causa, vamos lá, uma imagem distorcida pode ser a causa de você estar procrastinando, porque se você não merece, se você inconscientemente não está consciente, você não tem clareza disso, mas o seu comportamento diz que se você se sente uma pessoa não merecedora de uma realização, por que você vai fazer aquilo? Se você se sente incapaz, por que você vai começar? Se no meio do caminho você vai ter medo, vai paralisar. Vai ter insegurança, vai paralisar. Vai sentir vergonha, vai paralisar. Então as crenças de autoimagem estão por trás dessa palavra, procrastinação. A origem pode estar na sua autoimagem. A imagem distorcida de quem eu sou me coloca num lugar de adiar qualquer realização. Qualquer pequena ação que me leva para a realização de algo maior. Então, palavras como amanhã eu faço, mas chega amanhã, o amanhã você adia para depois de amanhã. E assim vai indo. Então, para você compreender, sempre que você se pegar falando, eu vou repetir porque tem gente que entrou agora. Sempre que você se pegar falando algo como eu quero fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, observa porque aqui tem algum motivo para você deixar de fazer. É uma intenção extremamente positiva por trás. Tem alguma perda, tem algo desagradável. Provavelmente na sua ação de realizar isso, você vai acessar emoções desagradáveis. E a gente chama aqui de dores. Então, quando você acessa dores, automaticamente você não vai continuar fazendo aquilo. Porque a gente vai agir por dois extremos. Para ter prazer ou para evitar uma dor. Se você for simplesmente no nosso dia a dia fazer alguma coisa, ou você se conecta com o real motivo que te dê prazer, ou você se conecta com o real motivo que é afastar uma dor. Se não for pelos dois extremos, dificilmente você vai agir, você vai acabar adiando essa realização, você vai acabar procrastinando. Então, por que é tão desafiador a gente conseguir lembrar do que
do que é o motivo, por que eu vou fazer isso, qual a finalidade? Porque a gente está no piloto automático, a gente está sempre em função de hábitos, de comportamentos que já se tornaram hábitos. Então, estar no agora, racionalizando mesmo, se conectando com com o seu real motivo, observando seu comportamento, é um desafio para todos nós. Então, vamos lá. Eu estou falando, meninas que estão entrando agora, da origem da procrastinação. Então, o que a gente encontra é a possibilidade de uma distorção de imagem. Está relacionado à sua identidade. Então, se você está distante de si, normalmente, aqui a gente fala de autoestima, a gente fala de autoconfiança e a sua autoimagem, que são os 3 elementos. A autoestima é composta por 3 elementos e eles aparecem aqui. Ou você está com baixa autoestima, um dos comportamentos é não agir de forma adequada, é a insegurança, é o medo, é a vergonha. São 3 emoções desagradáveis que você vai conectar. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Bem-vindas quem chegou agora. Então, olha só. Dentro da autoestima está a autoconfiança, que é a nossa capacidade de agir de forma adequada, certo? Está a nossa autoimagem, características. Obrigada, Jéssica. A Jéssica, Camila, minhas meninas mentoradas. Fer, obrigada. Ellen Barraque, bem-vinda. Tudo bem? Sandra, obrigada. Então, olha só. Dentro da autoestima está a nossa capacidade de agir de forma adequada. Se eu não me sinto segura o suficiente, eu vou deixar para depois. Por quê? Aqui a insegurança, gente, vem muito, essa autoconfiança muitas vezes está relacionada ao nosso desafio em fazer alguma coisa e ser aprovada pelo outro. Então, se eu sinto insegurança nessa questão da aprovação do outro, é extremamente desafiador. Porque se eu espero a aprovação do outro, eu vou sempre adiar minhas realizações, porque eu dependo do outro. E agradar aos outros é um desafio muito grande, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Então é uma insegurança. Por isso que a gente fala de construção da identidade, por isso que a gente fala de reforçar a sua autoimagem. A autoimagem é como você se vê em termos de características, aparência. Se você não se sente seguro o suficiente, você vai adiar uma realização. Tá? Então a insegurança parece muito grande aqui, a autoimagem. A autoconfiança, a capacidade de agir de forma adequada. E o terceiro elemento dessa autoestima, porque a autoestima a gente encontra como uma origem, uma causa de você deixar de fazer o que precisa ser feito. Então você tem um discurso muito bonito, eu também tenho, tá? Vamos trazer para cá também. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então todos nós procrastinamos em alguma área. Todos nós procrastinamos em alguma área. E é a área da nossa vida que nos traz dor. Então tem a origem. A crença foi formada num momento que você viu, que você ouviu, que você sentiu. Então isso é a sua verdade. As nossas crenças de autoimagem são as nossas verdades. Até que elas sejam contestadas, até que elas sejam ressignificadas. Então, por trás de um comportamento de procrastinação, de deixar para depois, de adiar, às vezes um passo pequeno, a gente adia sim, para não sofrer, porque tem dor. Quando a gente acessa uma crença de imagem distorcida, tem dor. Mônica, bem-vinda! Que bom ter vocês aqui, meninas. Dai, bem-vinda! Olha que legal, hoje eu tenho aqui algumas dicas bem importantes para complemento da nossa aula da mentoria, tá? Continuem aqui comigo. Então, olha só, dentro desses 3 elementos, a gente vai encontrar a autoestima que está relacionada à origem, que é a causa de eu deixar de fazer, de eu deixar um comportamento importante, uma ação importante para depois. Então, olha só. O amor próprio é o terceiro elemento da autoestima. Então, o amor próprio, ele tem que ser incondicional. A gente aprende sobre um amor de merecimento. E ele tem que ser incondicional, independente das nossas qualificações, de sucesso, de falha. Então, por quê? Olha isso que interessante. Por que eu vou continuar agindo se essa ação
me traz para um lugar de dor, que é desagradável. Então, quando eu olho para o amor de merecimento, eu acesso emoções. E quando eu olho para essas emoções como culpa, tristeza e perda da produtividade, por que que eu vou agir? Vocês estão entendendo que tem por trás de uma palavra bem bonita que a gente sempre usa, eu estou procrastinando. Não, eu estou deixando de acessar uma dor que me traz tristeza, culpa e perda de produtividade. Então eu acabo paralisando mesmo, porque eu posso muitas vezes agir, mas quando eu acesso esse tipo de dor, eu paraliso, porque eu não tenho recurso. Emoções positivas são recursos. Então, quando eu acesso isso, e também tem vergonha, tá? Citei agora há pouco. Então, relacionado às pessoas, demais pessoas, se eu espero aprovação, aceitação, eu acesso vergonha. Vergonha não é recurso. Tem algumas aulas lá no YouTube, tem sobre a vergonha. Tem uma que é muito interessante sobre autoconhecimento, que é, você não precisa se amar, você precisa se conhecer, porque ninguém ama o que não conhece. Então lá eu falo muito sobre isso. Essa palavra autoamor aqui, o amor próprio, que é o desafio, a gente vai olhar para ela com esse olhar. Porque quando você se conhece, você consegue encontrar recursos, você consegue através de estratégia. Estratégia é o meio que a gente usa para organizar os recursos. Então emoções são recursos, mas muitas vezes a gente acessa elas de uma maneira desagradável, que são emoções negativas. E aí quando a gente usa recurso, a gente consegue transformar essa emoção numa emoção positiva e a partir dali conseguir agir. Então o autoconhecimento vai te permitir olhar para você e descobrir qual a melhor estratégia e qual vai funcionar melhor para mim, tá? Então descobrir o que, um outro ponto importante é descobrir o que estimula a procrastinação. Muitas pessoas vão dizer assim, vamos descobrir e vamos evitar. Aqui, quando eu trabalho com o Despertar da Essência, que é o meu método, quando eu trabalho com essas ferramentas que eu utilizo, eu vou além. Eu falo assim, como programadora mental, eu tenho ferramentas para isso, para levar quem está comigo além. Não é você evitar, você acessa sim o que estimula a procrastinação. E aí você encontra essa imagem distorcida e você tem oportunidade de mudar essa crença, de ressignificar e consequentemente muda o seu comportamento. Então tem uma receita aqui, é acessar o que aciona a procrastinação e a partir daqui trazer para ressignificar. Porque aqui a gente não vai deixar simplesmente para depois. Claro, a mudança de medo aí vem. Eu não entendi a sua frase. Se você puder me falar. Quando muda o medo, a gente teve ontem uma experiência, as meninas que estão aqui lá no grupo da mentoria, sobre o medo. Porque o medo, as emoções, elas vêm através de um recurso de impulso. Emoções de ação, elas trazem uma característica de impulso. Então são emoções relacionadas à raiva, à irritação. Emoções que paralisam, como o medo, a vergonha, a tristeza, elas têm a mesma energia, elas também são energias que a gente acessa e ressignifica, a gente transforma numa emoção positiva, uma emoção de recurso. Então nada é dispensado. As meninas da mentoria tiveram essa oportunidade ontem de transformar um medo em coragem. Fer tá aqui, Camila tá aqui, né, Camila? Só lembrando que isso é possível, tá? Então, quando a gente organiza os nossos recursos, a gente consegue agir, porque a gente não tem capacidade de agir paralisados pelo medo, pela vergonha, pela tristeza, porque são recursos, são emoções desagradáveis. Elas não são emoções de recurso, são emoções de inércia. A tristeza vem para te trazer para uma introspecção, para uma reflexão, para depois você agir de forma pensada. A vergonha vem como se fizesse uma capa, como se você fosse defeituosa. Você não consegue agir porque não tem comportamento adequado, não tem segurança para agir ali. E consequentemente o medo também, porque o medo é o oposto da coragem. Para você fazer alguma coisa, você precisa sim do estímulo da coragem. É preciso ousadia. Então, quando eu escuto assim, se tiver medo, vai com medo mesmo, eu até fico assustada.
Porque tem coisas que você vai conseguir fazer com medo, sim, mas o medo é uma emoção que vem para te dizer, vai com cautela. Vá, mas vá com cautela. Então tem alguns riscos, sim. Agora, quando a gente acessa crenças de imagem distorcida, não. Aqui você precisa parar, ouvir, sim, o que essa emoção tem, o que essa energia tem que paralisou e que te bloqueou. E aí você vai conseguir agir, sim, a partir disso com recurso, com uma ação, uma emoção de ação. Então, olha só. De tudo que a gente está falando aqui, tem algumas áreas específicas da nossa vida que a gente vai ter mais comportamento de procrastinação. Então você vai identificar, tem pessoas que estão mais na ação na área profissional, tem pessoas que têm mais ação na área pessoal, do desenvolvimento, mas não tem estratégias para impulsionar, para crescer profissionalmente, carreira. Tem pessoas que têm mais motivos para procrastinar na área, de repente, da saúde de disposição. Então tem algumas áreas que você vai. O que é procrastinação? Pamela, é deixar para depois, é adiar. Desde uma ação simples, você adia, você deixa para amanhã. E a gente faz muito isso para ter um prazer imediato, tá? Então o maior motivo da procrastinação, de deixar para amanhã, de deixar para depois, de adiar, de terceirizar, tem muita gente que terceiriza, não traz para si, que é a autorresponsabilidade. Então é deixar para depois, tá, Pamela? E o maior motivo de procrastinar é o prazer imediato. Porque a gente age pelos dois motivos. Para obter prazer ou para evitar uma dor. Então você só vai, por exemplo, eu estou procrastinando a minha ida ao médico. Quem nunca passou por isso? Vamos exagerar, como eu sempre falo, me permitam. Eu estou adiando a ida ao dentista. Eu tenho que ir ao dentista. Lembra da frase? Quando você fala eu tenho que fazer, eu preciso fazer, você está procrastinando. Então tem uma intenção positiva, tem um ganho imediato. Imediato é agora. Se você tiver um prazer a longo prazo, você já vai ter um motivo para deixar para depois. Porque o prazer não é agora, não é imediato. Então olha o exemplo. Eu preciso ir ao dentista. Aí passa um dia, passa um mês, passa 2 meses, passa 6, passa um ano. E você tá na mesma frase, eu preciso ir ao dentista. Aí um belo dia, como você demorou muito para ir, um determinado dia, você acorda e você começa a sentir dor de dente. E aí você olha e fala, meu Deus, eu precisava ter ido ao dentista e eu não fui. Lembra? Eu não tive prazer nisso. Eu não tinha prazer. Por que eu ia ao dentista se eu tinha várias outras coisas que eu pude fazer e ter prazer imediato? Então a inércia de ir ao dentista me trouxe para um outro extremo, que é, eu estou sentindo dor. E agora eu preciso fazer, porque agora tem um motivo forte, que é a dor. A gente vai agir para ter prazer ou para evitar a dor. E aí eu acabo que vou ao dentista, porque agora tá doendo. Mas nem sempre as nossas dores são físicas ou visíveis. Muitas são emocionais. E essas são as mais desafiadoras. Por quê? Porque ainda é desagradável, mas ainda tem um certo conforto em estar ali. Porque eu sei o que eu tô vendo, eu sei o que eu tô vivendo. Se eu mudar alguma coisa, o incerto é desafiador. O incerto me traz um pouco mais de insegurança. Me traz um pouco de medo, receio, e o que eu vou encontrar lá? Então, agir é desafio quando tem um motivo por trás. Bem-vinda, Gra! Então, olha só, a gente está falando sobre a origem, a causa da procrastinação, tá? Agora a gente vai falar sobre como resolver, que é um grande desafio. Na maior parte do tempo não está consciente a origem, o motivo que você deixa para fazer, deixa para depois. Coisa simples, muitas vezes, mas você adia. Obrigada, Gra. Lembrei de você hoje, tá? A Gra me falou certa vez algo muito interessante sobre o equilíbrio, né? Entre vida pessoal e vida profissional. E me fez lembrar, Gra, posso compartilhar aqui? Me fez lembrar, olhando para esse assunto aqui, o quanto muitas vezes está inconsciente o motivo, a origem de algo que a gente não faz, mas a gente tem vontade de fazer, a gente quer muito fazer. Como, por exemplo, uma academia. Obrigada! Olha só, Gra trabalha nos finais de semana.
Ela tem uma empresa de festa infantil, coisa mais linda, decoração, gente. Se precisar, mãezinhas, tem a Gra aqui, que tem um trabalho lindo, lindo, lindo. Então, olha só. Se a Gra tá trabalhando... Vou pegar o exemplo da Gra. Se a Gra tá trabalhando no fim de semana, ela tá trabalhando num horário que a maioria das pessoas estão descansando, certo? Mas o nosso cérebro, ele não participa disso. Ele não pensa. O cérebro é um lugar de pensar, mas ele não pensa, ele não analisa nada. Então, se a Gra tá trabalhando no fim de semana, enquanto tá todo mundo descansando, aproveitando ou se divertindo, automaticamente, em algum outro momento da semana, ela vai ter o tempo dela para descansar ou para fazer outras áreas, ou para colocar em movimento outras áreas da vida. Se a profissional é uma área, a gente tem mais 4. Profissional, pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, para que a gente tenha esse equilíbrio e tenha uma vida plena, e que a gente consiga olhar para todas as áreas da vida e sentir-se realizada, já que a palavra procrastinação nos tira de um lugar de realização, é importante lembrar que são 4 áreas e que a gente precisa ter equilíbrio em todas elas. Então, assim, trazendo o exemplo da Gra, que ela me permitiu, se a Gra trabalhou o fim de semana inteiro, 2, 3 festas, no começo da semana ela vai ter um dia de descanso, um dia para olhar para as outras áreas, tem outras 3, certo? Então, por exemplo, uma academia, que dia que eu posso fazer? Qual horário? Ah, eu posso fazer, se eu trabalhei no fim de semana, eu posso fazer 3 horas da tarde? Aqui tá a pegadinha que o cérebro faz com a gente, olha que interessante. 3 horas da tarde, gente, mas não, 3 horas da tarde, não dá. Como que eu vou pra academia 3 horas da tarde? Se tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando e eu vou estar na academia? Entende? Porque a gente não questionou, o cérebro não tem essa capacidade de analisar. E quando a gente pensa sobre isso, a gente não tem todas as respostas dentro de um contexto. Ah, mas a minha vida é diferente, a minha rotina é diferente, o meu trabalho é diferente do trabalho do outro. Então, por isso que eu falo do autoconhecimento, porque quando a gente encontra o que é nosso, perfil de comportamento, valores, emoções, você aproveita o lado positivo de tudo. E o que é negativo ali? Eu vou usar estratégias para que isso não me traga para um lugar de deixar para depois. Então, utilizando o exemplo da Gra, quando a gente tomou consciência, não, peraí, mas no meio da tarde eu posso sim fazer um exercício? Por quê? Porque o fim de semana eu estava trabalhando. Porque no momento que as pessoas estão descansando, eu estou trabalhando. E aí eu consigo acessar, que é um dos motivos de resolver, acessar, me conectar com o meu resultado e com os gatilhos que acionam, que acessam os motivos que eu deixo de fazer alguma coisa que para mim é importante. Então eu começo a ter mais vida, mais qualidade de vida. E quando eu lembro disso, porque se eu não lembrar, gente, se a minha consciência não participar, eu fico no piloto automático e eu estou sempre num delay com a vida. É como se eu tivesse em débito com a vida. Sempre que eu me pego pensando, poxa, eu preciso fazer, lembra do início, a palavra preciso fazer, eu tenho que fazer, são ações que você provavelmente está procrastinando. E quando você se pega falando essas palavras, você pode questionar. Mas qual é a minha realidade? Quais são os meus horários? Para resolver a procrastinação, eu preciso ter uma organização. Mas Eli, organizar o quê? Eu preciso pensar no que eu vou fazer? Precisa pensar no que você vai fazer, mas mais que isso, eu preciso colocar isso num lugar visível. E sempre lembrar o meu cérebro. Quando eu faço, eu preciso lembrar, isso aqui eu fiz. Tem uma aula, tem uma live bem bacana aqui que a gente fez, já tem um bom tempo com a Tauana. Ela é mentora de mulheres e ela é especialista em produtividade. Eu convidei ela para falar sobre isso. E ela deu uma dica muito interessante naquele dia. Ela falou assim, quando ela está fazendo alguma coisa, às vezes são coisas muito simples, como almoçar. Olha só, parece um exagero. Ela fala assim, mentalmente, agora eu vou almoçar. E aí ela senta, ela está almoçando e ela fala assim, mentalmente, agora eu estou almoçando. E quando ela termina, ela fala mentalmente, agora eu terminei de almoçar. Mas Eli, por quê? E ela explicou. Porque quando você fala isso, o seu cérebro ele recebe esse estímulo
de que você está realizando algo. Isso vale para todas as áreas. No começo você vai forçar um pouco para lembrar de fazer isso, mas depois isso passa a ser automático e você atualiza, você faz um download das suas realizações todos os dias. Porque o nosso desafio é olhar para o que a gente fez e mensurar o que você fez, o que você deixou de fazer. E se conectar com o motivo também ajuda. Porque quando a gente se conecta com o motivo que a gente está fazendo, que a gente precisa fazer, você fala, preciso alguma coisa, preciso ir para academia. Vou exagerar nos exemplos, tá? Porque eu sei que é desafio para muita gente. Preciso ir para academia. E aí você fica na palavra preciso, já é um motivo, você já sabe que está procrastinando. Quando você se conecta, mas por que eu preciso ir para academia? Eu preciso ir para academia por saúde, por disposição. Você consegue deixar isso um pouco mais específico, Eli? Sim. Quando a gente vai para academia, ou seja uma atividade física, que ela seja específica e você tem um motivo para fazer, manter a saúde é um bom motivo. Mas tem alguma coisa que você possa ver, que você possa fotografar ou fazer um filme? Isso é deixar uma ação específica. Quando você consegue fotografar ou fazer um filme, ver você em movimento, é uma ação específica e exige obrigatoriamente um verbo. Porque o verbo ele está dizendo que você está fazendo algo. Então para pensar, eu preciso ir para academia. Ficou um verbo? Ficou. Mas ficou extenso. Tenta colocar numa foto o preciso. Tenta colocar num vídeo, no filme, preciso. Ir para academia, sim. Preciso ir para academia, você não consegue. Vocês entenderam onde está a pegadinha? Enquanto eu estiver falando preciso, eu estou procrastinando. Quando eu coloco um verbo, tem uma ação específica. E quando eu defino, eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouco, que tem 10 passos para vocês anotarem. Então prepara papel e caneta, tá? Isso aqui é coisa de curso. Isso aqui é assunto de curso, eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês anotarem, para vocês terem aí, para vocês olhar e falar assim, vou deixar meu planejamento específico. Dani, bem-vinda! Então, olha só, quando eu consigo então criar uma organização dentro de um planejamento, tá? Organização por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe, ela nem sempre sabe por onde começar, porque tá uma bagunça. E se tá uma bagunça, o que eu preciso fazer? Imagina lá dentro o meu cérebro, porque ele fica buscando oportunidades para você realizar mais, porque ele quer te dar prazer. Quando você realiza algo, a realização te traz alegria. Alegria é prazer. Mas quando tá desorganizado, ele não sabe por onde começar. Para te trazer informação, oportunidade para você realizar alguma coisa. Então, fazer um planejamento é um dos pontos bem importantes, que é a organização, tá? E esse planejamento precisa ser específico. Eu vou deixar para o final, para vocês terem uma receita de como deixar uma ação específica, tá? Vou deixar para o final. Então, prepare papel e caneta. Se conectar com o resultado é um excelente motivo para você resolver, para você, de uma vez por toda, resolver o motivo de procrastinar. Quando você se conecta com o resultado, você dá o que a gente chama dentro da PNL de uma recompensa para o seu cérebro. Você automaticamente está dando uma recompensa para você. Então, olha só, voltando por exemplo da academia, daqui quanto tempo eu vou ter o que eu quero na academia? Porque não é imediato. E a gente já sabe que a gente só vai fazer algo se tiver no piloto automático, para ter prazer momentâneo, imediato. E para academia, qual é o prazer momentâneo nisso? Não tem, a não ser depois que você sai de lá, que você tem aquele estado de... Cada um vai ter uma maneira de expressar isso, mas é um estado de liberação de hormônios. Sim, é um estado agradável, mas é só depois. Narcia acabou de entrar, bem-vinda. Narcia sabe muito bem que estado é esse, de quando você sai da academia, que tem liberação de hormônio ali, né? Então, eu falo da Narcia porque a Narcia está sempre nesse processo aí de definir, né, enfim, de peso em dia e tudo mais. Narcia, como que é isso? Quando você sai da academia, qual é a sensação que você tem lá? Olha lá, sei. Então,
Se eu não me conecto com o resultado final, daqui quanto tempo eu vou estar com o corpo definido, por exemplo, ou daqui quanto tempo eu vou ter eliminado, sei lá, X peso, 3, 5 quilos, dentro de um objetivo que você colocou no seu planejamento, satisfação e realização. Ana, obrigada. Olha que interessante, depois que você sai. Mas e antes, Ana? Quando você está só no planejamento, vou fazer exercício físico. Ali ainda não tem, mas a gente pode dar ao nosso cérebro essa recompensa quando você para, você fala, daqui 3 meses, exemplo, daqui 3 meses ou daqui 6 meses, você para, você fecha os olhinhos e você se imagina, nossa, daqui 6 meses eu vou estar, e começa a se visualizar com riqueza de detalhes, se veja na frente de um espelho, como está esse corpo. Qual é a sensação? Que roupa você está usando ali? Como você se movimenta? Como você anda? Você começa a se conectar com o seu resultado final. E quando você abre os olhos, você fala bem assim, uau! O cérebro já teve a recompensa de um prazer, de uma satisfação, de uma realização que vai acontecer daqui 6 meses. Isso, gente, é algo que o seu cérebro não sabe dizer. Se essa experiência de fato aconteceu, é real ou você imaginou? Por quê? Porque foi liberado ali algumas sensações no seu corpo. Você participou mentalmente, fisicamente, porque você sentiu. Quando você fechou os olhos e você se viu lá na frente, você sentiu. Então tem algumas experiências que você vai se permitir dar ao seu cérebro a recompensa do resultado final. Tá? Então assim, é o pulo do gato. Narcia diz que é endorfina, libera endorfina e bem-estar. Exatamente. Antes da atividade física, sinto um certo desânimo. Exatamente. Olha que riqueza aqui, ó. As meninas participando. Obrigada, viu, Narciana? Olha que riqueza. Então, a gente está falando de uma área da vida que é a qualidade de vida. Mas não tem só essa, pensa em outras áreas. Por que a gente não se posiciona tanto, meninas? Por que a gente não se posiciona em áreas diferentes da vida para ser uma pessoa de mais realização? Por que essa palavra vem? E eu estava falando antes, algumas chegaram depois. Sheila, bem-vinda. Algumas chegaram depois, eu estava falando antes sobre algumas áreas da vida que a gente tem um desafio maior em se posicionar. Então são áreas que a gente vai procrastinar mais. Tem 4 áreas: pessoal, profissional. Pessoal entra aí o desenvolvimento intelectual, espiritualidade, emocional. Trabalho profissional vai entrar aqui carreira, recursos financeiros, realização e propósito, ou seja, essa aqui envolve todas as outras áreas, tá? Aqui também entra contribuição social e também entra carreira, recursos financeiros, realização e propósito e contribuição social. São essas 4. Mas aí a gente falou que são 4 áreas na nossa vida. Então tem pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Gente, relacionamentos, exige ou não exige posicionamento? Quantas vezes a gente tá assim, ó, naquele discurso, eu preciso visitar uma amiga. Quem nunca? Ou é só Eli que faz isso? Eu preciso fazer um jantar para os meus pais ou para meus irmãos. Eu tô numa fase, eu tô passando por um processo desafiador. Eu tô com a minha família em casa. Tem 3 crianças, eu atendo em casa. Então eu me divido. Esse período que eles estão aqui, a gente precisa se dividir com os horários. Tem alguma coisa então, Eli, que você adia? Tem. Dentro de um planejamento, porque eu tenho aprendido a fazer isso. Eu entrei no mestrado tem 2 semanas. Tem 1 semana oficialmente que eu recebi, que é novidade fresquinha, né? Que é um motivo de muita alegria. Então, assim, é um assunto que ele é novo. É uma área que eu estou me posicionando. Embora eu sempre estudo muito, que é uma área que eu gosto, desenvolvimento humano, ainda mais o mestrado em neurociência, que era um sonho. Mas definitivamente, Eli, você conseguiu começar a estudar? Não, eu estou só naquela parte burocrática. Então entenda que tem áreas, é uma área que eu estou me posicionando agora, mas tem outras áreas que são emergências, emergenciais. Mas vem cá, se você tiver um planejamento bem feito, você precisa ter área emergencial? Não, a não ser aquela situação que a vida vem e te traz, impõe, porque tem acontecimentos que é assim.
foge do nosso controle. E muitas vezes eles vêm exatamente para mostrar pra gente que a gente não tem controle de tudo. Se tem algo que a gente não tenha controle. Mas do que é nosso, principalmente dos nossos recursos internos. Recursos externos, financeiro, de pessoas, relacionamentos, são recursos que a gente precisa organizar. A gente precisa ter estratégias, que é de organizar os nossos recursos. Então, internamente, esses internos é só você. As pessoas vão fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, essa organização interna, emocional, espiritual, saúde como a disposição, o bem-estar, é só você. Ninguém vai fazer a sua parte. Então, muitas vezes vai doer, porque chega um momento que você não fez no momento certo, virou uma emergência e você está com um problema de saúde. Se for pessoas à sua volta, é uma situação diferente. Eu precisei parar, de verdade, parar. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Quando a minha mãe adoeceu e faleceu, foram 27 dias. Foi um câncer agressivo. Eli, mas como a gente vai agir? Como a gente vai fazer? Não tem. Tem situações que a vida vai te trazer e você não tem como fazer diferente. Você precisa parar e dar atenção para aquilo. Posteriormente foi o meu pai. Então a gente precisa olhar quais áreas eu não estou me posicionando. Mas na área familiar. Se eu não estivesse posicionada na área familiar, eu ia estar movido de culpa. De tristeza. Por quê? Porque eu não estava posicionada e eu não fiz o que precisava ser feito. Porque de repente eu não tinha recurso. Porque de repente eu tinha muita mágoa, eu tinha muita crença de imagem. Então isso tudo já aconteceu. Por que eu falo muito nisso? Porque isso tudo já aconteceu, mas já foi ressignificado. Então hoje eu vejo isso tudo como recurso. E quando você acessa os seus recursos de forma organizada, usando estratégia, você desenvolve o que a gente chama de poder pessoal. Se tem coisa mais maravilhosa para você se realizar usando o que é seu, usando o poder pessoal, eu desconheço. Senão você vai ficar sempre naquilo, sabe? Naquele delay, sempre um dia, quem sabe? Ai, amanhã, ano que vem. Planejamento é algo que você precisa fazer. Deixar específico, deixar objetivo é outro. Aí já entra como uma estratégia, tá? Então, olha só, ações específicas, se conectar com o resultado, como a gente fez. Ter uma finalidade, porque tudo que a gente faz com a finalidade, com um propósito, com um objetivo. Se você observar suas ações e você não encontrar uma finalidade, ali tem um ótimo motivo para você deixar para depois. Ou mais, aqui você pode estar compensando. Sabe aquelas pessoas que são extremamente ocupadas? Elas não têm tempo para nada, porque o discurso é que eu não tenho tempo para nada. Mas ela não consegue se posicionar focando no que de fato vai trazer resultado. E aí ela vai usar o tempo dela para compensar. Como que seria isso? Vamos pensar num exemplo prático? Olha só. Vamos voltar a falar de autoimagem rapidamente, tá? Uma imagem pequena, uma imagem distorcida, de repente de inferioridade ou de incapacidade. Vamos pegar a incapacidade? Se eu me sinto incapaz, eu preciso fazer muito mais pelo outro para eu ser vista, para eu ser valorizada, para eu ser reconhecida e para as pessoas enxergarem valor em mim. Eu acabo compensando com o meu tempo, com as minhas ações para que essa pessoa, para que eu viva uma outra área da minha vida, que é o relacionamento. Então eu acabo me doando muito mais para ser aceita nos meus relacionamentos e ser vista com valor. Por quê? Porque a minha imagem está distorcida e eu não me vejo com valor. Então eu loto a minha agenda de compromisso para os outros, para eu não fazer a minha parte, para eu não trazer a autorresponsabilidade para áreas que eu preciso. Talvez é uma sobrevivência, talvez aqui eu procrastine coisas para mim, de uma área de autocuidado, ou de desenvolvimento pessoal, ou de profissional, porque eu não consigo fazer isso por mim. Então eu preciso fazer pelo outro para compensar. E eu vou sempre estar nesse discurso de ser uma pessoa ocupada, que eu não tenho tempo para fazer isso. Mas no fundo tem uma intenção positiva. Anota essa palavra, a intenção positiva por trás de um ato de procrastinação. Tem uma intenção positiva atrás de um ato de procrastinação.
Aí quando eu reconheço, eu trago para mim autorresponsabilidade. Tudo que você faz com uma finalidade. Se você olhar para todas as áreas da sua vida, é possível o equilíbrio em todas as áreas? É um desafio. É óbvio que é um desafio. Mas se você focar em 3 áreas, é o tripé. Tudo que a gente tem como tripé, o que está segurando o ring light é um tripé. Eu consigo colocar uma superfície em cima, um telhado em cima, uma estrutura, um peso. Obrigada, Andréia. Andréia está amando. Que bom. Então, quando eu faço isso, eu me posiciono em 3 áreas. Por que em 3 áreas? Porque eu consigo ter uma estrutura para sustentar, e aqui me traz equilíbrio. Se eu tenho uma estrutura firme, o que vem como base, o que vem aqui como uma cobertura, me coloca num lugar extremamente seguro. Se eu estou num lugar seguro, eu consigo agir com confiança. Eu não preciso compensar nada. Eu não preciso agir, encher a minha agenda, fazer 1001 coisa pelo outro para ser aceita e me relacionar, porque todos nós fomos criados para ter conexão. Então começa a dar atenção, começa a olhar o que tem por trás, conecta com o motivo, por que você faz o que você faz? E quando você deixa de fazer, se pergunta, porque tem uma causa lá, e pode ser uma imagem distorcida. Esse assunto é muito, muito, muito específico e faz todo sentido com o que a gente fala aqui sempre sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre identidade. Tá? Então, olha só, quando eu me conecto com o resultado, com a finalidade, vamos recapitular então? Para resolver uma procrastinação, a gente falou que precisa de organização. Na organização exige um planejamento que seja específico e depois eu vou deixar ações específicas para vocês, uma receita. Segundo, que é o que a gente falou agora, né, que seja específico. Terceiro, se conectar com o resultado final, com a finalidade. E agora, quarto, fazer uma coisa por vez. Gente, isso aqui é muito, muito, muito sério. Por que eu muitas vezes procrastino? Por que eu sobrevivo a uma situação? Por que eu deixo para depois? Porque muitas vezes você se compromete com algo, com alguém, com você mesma, em alguma ação, e você fala assim, vou colocar esse compromisso para as 3h30. E você coloca um outro compromisso para as 16 horas. 15h30 e 16 horas. Mas você sabe na sua cabeça que esse compromisso das 15h30 você precisa de 2 horas para fazer ele e não 30 minutos. Ou seja, você já sabe que você precisa de 2 horas para concluir esse compromisso, essa ação que você se propõe. Mas você deixou 30 minutos. Isso você fez uma semana antes, fazendo um planejamento. Por quê? Porque eu soube que fazer um planejamento vai dar certo, eu vou parar de procrastinar. E quando você chega na hora, você olha assim, ou minutos antes, ou 1 hora antes, ou no começo do dia, você olha e fala assim, isso aqui não vai dar pra fazer, vou ter que desmarcar. E tem um peso muito grande quando você assume o compromisso e você precisa desmarcar, porque a mensagem que inconscientemente você está dizendo é, eu sou uma pessoa que eu não consigo cumprir com meus compromissos. Se você já sabe que isso não vai ser possível, já deixa desmarcado, não marca não. Não é feio não. Coloca no dia certo ou questiona, porque muitas vezes você já fez isso porque aquele compromisso ia acessar uma dor, mas era inconsciente. Então, não agendar ou não assumir compromissos que você não tem a intenção de cumprir. Esse é um dos motivos da gente procrastinar. Você já sabe desde o começo. Sabe aqueles compromissos assim que você fica assim, vamos marcar? Ele também faz isso. Vamos marcar, vamos combinar? Você sabe que você não vai fazer, que vai adiar, que isso vai ser um motivo para você procrastinar. E sempre que você se pegar falando, vamos marcar, vamos combinar, se for algo realmente que você precisa fazer, que você está disposto a fazer, decidido fazer, já marca. Porque senão você vai ficar com isso na cabeça e parece, sabe o que acontece quando você fica com um monte de coisa na cabeça? Que você precisa fazer, tem que fazer, um dia eu vou fazer, mas está lá ocupando espaço, você não tirou dali, não colocou no papel, não fez um planejamento, gasta muita energia. Parece uma torneira ligada, sabe quando fica gotejando? No final do dia, o dia inteiro, pensa numa torneira o dia inteiro gotejando. Chega no final do dia, você está cansado, está cansada, está esgotada.
Porque a sua energia foi pro ralo. A água ficou o dia inteiro pingando ali, a sua energia o dia inteiro pingando e foi pro ralo. Por quê? Porque ficou ali, ocupando espaço e de fato são coisas que você não vai fazer. Então se conecta com o que de fato é importante, que você vai fazer. Se conecta com a finalidade, com o final, com o objetivo. Quando você se conectar com a finalidade, você sabe que aquilo você vai fazer. Tá? Então esse foi o quarto passo. É uma cilada assumir compromisso e não conseguir cumprir. E aqui eu separei algumas coisas que a gente todos os dias precisa tomar inúmeras decisões. Olha só, tô falando com vocês. E aí antes de entrar aqui ao vivo, eu tinha que tomar algumas decisões, porque eu tô com visita, tem horário para criança, tem horário para isso, tem aquilo. Então, você precisa se antecipar. Tem decisões, tem escolhas que a gente precisa fazer que nos colocam num lugar, se eu não decidir, eu não consigo fazer. Tem, por exemplo, opções. Digamos que você vai comprar alguma coisa, tem 10 opções. Fica difícil escolher, não fica? Principalmente dependendo do perfil de comportamento seu. Jéssica, a Jéssica tem tarefa na agenda que adia há 1 ano. Jéssica, eu tenho algo que eu vou fazer no começo do ano e você já é minha convidada, porque você é minha mentorada, então você já é minha convidada. Tem um exercício que a gente faz e eu vou fazer, vai ser uma aula, tá? Que ele chama 1 ano à frente. É de um colega, não é meu, não é de autoria minha, mas é muito válido. Então a gente vai usar a agenda. Você vai separar a agenda para usar a agenda e tudo que foi deixado. Tem coisas que a gente coloca na data do dia e aí passa um outro dia você fala vai para o outro dia ou vai para outra semana e aquilo vai, porque tem uma intenção positiva por trás. E nesse exercício que a gente vai fazer, a gente vai olhar para isso, tá? Vamos fechar esse processo seu com chave de ouro para ações, tá? Então olha só, quando a gente tem muitas opções, a gente acaba não decidindo. Porque tem muitas opções, principalmente se não tiver prazo. Por que esses gatilhos de prazo, tipo a Black agora? Porque você tem que fazer, você tem que agir. Tem coisas que você está adiando para adquirir, aí você olha e fala assim, a Black às vezes nem tem preço bom, gente, mas tem prazo, aí você vai lá e compra. Por que a gente vai adiar? Por quê? Eu posso comprar hoje, posso comprar amanhã, posso comprar depois de amanhã, eu posso nem comprar. Opções, então opções te dá múltiplas opções de escolha. Então, você vai adiar. Outra coisa, direção. Se você está num lugar, você precisa tomar uma direção, tem uma ideia, você precisa clarear essa ideia, tem projetos, tem planos. São também situações que você vai adiar, porque não está definido. Você precisa tomar decisão. A palavra decisão e escolha, tá? Caminho. Quando você está diante de uma... Não é mais nem decisão, é caminho mesmo. Por quê? Precisa sim decisão por trás, mas tem 2 caminhos. Diferente de produto aqui, vai mudar a rota da sua vida. Vai mudar o seu futuro. Mas eu tenho 2 opções. Enquanto você não toma decisão, você não tem ação. Porque eu vou sempre deixar para amanhã, eu vou sempre procrastinar. Lembrando que eu procrastino mais o que acessa dor, o que traz incômodo, tá? Então olha só. Usar as estratégias. Cada pessoa funciona de uma forma. Quando você se conhece, eu vou sempre lembrar do autoconhecimento, porque você se permite despertar para quem você é. Despertar na essência, vestir quem você é. E eu vou falar disso sempre com muita alegria. Por quê? Porque isso mudou minha vida. Porque isso muda as vidas das pessoas que eu acompanho. Então, quando você se conhece, você tem a oportunidade de mudar, alterar a sua energia física, mental, espiritual. Você tem o poder, a capacidade de transformar uma emoção negativa num recurso de ação. Isso é maravilhoso. Então, dentro de estratégia que a gente está falando, você tem a capacidade de aumentar o seu nível intelectual. Muitas vezes você já tem, mas está de forma desorganizada ali. Tem tantas outras coisas que você vem sobrevivendo, fases da vida, pessoas, situações, decisões. E aí sozinho você não está conseguindo fazer. Então isso também muda quando você usa uma estratégia. Personalidades têm pontos positivos e negativos e nada que Deus fez em você é em vão. Então quando você se conhece, você coloca o que é seu no seu servir. Você coloca o que é seu.
no seu posicionamento, na sua comunicação, no seu comportamento, na sua imagem, não tem como você não se posicionar. Não tem como você não ser uma pessoa de realização, de satisfação. Então, olha só, falei que no final eu ia dar a receita aqui de como deixar a sua ação específica. Vamos lá. Papel e caneta, tá? Olha só, como deixar um objetivo específico. Um objetivo específico. Vamos anotar? Se alguém quiser anotar aqui também, à medida que eu for falando, fiquem à vontade, tá? Um anota uma frase, outro outra. Olha só, como deixar um objetivo específico? Vamos lá. Primeiro, usar um verbo. Porque o verbo tem uma ação, usar um verbo. Quando você fala assim, usar um verbo, você vai se ver fazendo isso. Então, eu falei antes, bem no comecinho, eu vou frisar novamente. Se veja fotografando nesta ação, nesse verbo. O que que é? Eu vou fazer um exercício físico. O que que é? Malhar? Correr? Caminhar? Tudo isso são verbos. Então, fecha os olhos e se veja fazendo. Se uma criança de 5 anos conseguir entender o que você está falando, o seu cérebro vai encontrar oportunidades. Se não, não. Você já vai ter motivo para procrastinar, deixar para amanhã, deixar para depois. Segundo ponto, deixa eu ver aqui. Tá. André está dizendo assim, que é complicado quando o desfecho do projeto não depende só de nós. Aí temos que adiar. Sim, André, olha que importante isso. Tem alguns comportamentos que não dependem só de nós, mas você pode, aqui, para você concluir um projeto, mas tem algumas ações que podem ser feitas por você, tem algum comportamento que você pode, porque até chegar no final do projeto tem as etapas, o que depende de você que não pode ser delegado, a autorresponsabilidade, que é a parte que ninguém vai fazer, só você. Seja criar um planejamento, seja idealizar isso, seja conversar com alguém, seja conversar com a pessoa que depende, tem algum posicionamento, seja estreitar o relacionamento com essa pessoa para que você tenha essa contribuição se depende do outro, tá? Tem algumas coisas aqui que dá pra você se permitir, só descubra o que, tá bom? Então, voltando para cá, primeiro usar o verbo. Narci colocou usar um verbo, perfeito, porque você vai se ver fazendo. Isso está específico. Enquanto você deixar gerúndio, enquanto você tiver planejamento, não são ações específicas ainda. Então vamos lá. Primeiro, usar um verbo. Filmar e fotografar sua ação na mente é uma ideia, uma dica, tá? Muito válida. Segundo, deixar isso simples. Porque quando tá cheio de palavras difíceis, não vai. Usa palavras simples. Simplifica o que precisa ser feito. Ações que vão te trazer resultado é simples, não precisa ser algo miraculoso, sabe? Muito cheio de palavras difíceis, não. Deixa isso pro povo do direito. Narci, deixa isso pro povo do direito, foi ótimo, né? Então, olha só, simples, deixe simples. Terceiro, que seja positivo. Gente, aqui tem uma sacada, porque se não for algo positivo, por que eu vou fazer? Qualquer ação que você precise se conectar com o resultado final, que traga para ti resultado, tem que ser algo positivo, tá? Então, que seja positivo. Quarto, e muito importante, deixar isso simples. Perfeito, Pamela. Terceiro, que seja positivo, tá? Quarto, que seja no momento presente. Gente, isso é vida. Que isso aconteça no momento presente. Você pode criar sim um planejamento onde você vai cumprir etapas, mas a ação que você precisa fazer tem que ser no momento presente. Se você colocar alguma coisa, se for mais daqui, sei lá, daqui 5 meses, você não precisa se preocupar com isso agora. Vem se preocupar com o que importa. Que seja no momento presente, o agora é tudo que nós temos. O passado já foi. Futuro, eu nem sei se eu vou estar lá. Que seja do momento presente. Planejamento, sim, você vai criar. Se eu precisar de recursos que eu não tenho, eu vou voltar no passado para resgatar, para ressignificar. Isso é vida, porque se você deixar aqui, somente na mente, o tempo da mente é o Kairos. Ele está entre presente, passado e futuro. Ação só acontece no momento presente. Que seja no momento presente, ok? Obrigada, Pamela. Quinto, que seja ecológico. Gente, isso aqui é vida. Muitas vezes, aqui
Andréia falou agora há pouco, quando não depende só de você, faça essa pergunta, isso é ecológico? Isso é ecológico? Como, Eli, isso é ecológico? Vamos lá, pensar. Internamente, isso é ecológico? Isso é positivo? É bom? É algo que vai trazer um resultado? Não atrapalha a vida de ninguém? Não afeta ninguém? Não traz algo extremamente desagradável, algum prejuízo? Ou para mim internamente, ou externo? Ou para pessoas à minha volta? Porque isso muitas vezes pode ser motivo de uma procrastinação, tá? Porque não é ecológico. Se não for ecológico, não tem por que eu fazer, então eu vou procrastinar, ok? Então tá. 6. Realístico. Realístico. Por que realístico? Porque se não for real, eu não tenho um ganho. Tem que ter um ganho real. Vocês podem colocar que tenha um ganho real, o realístico, tá? Ganho real. Se não tem ganho real, não tem por que fazer. Aqui tem um motivo grande da gente procrastinar, porque não tem ganho. Por que eu vou fazer? Não tem, tá? Realístico, ganho real. 7, responsável. Você precisa trazer para você algo que você pode fazer? Acesse essa autorresponsabilidade. Dentro dessa autorresponsabilidade tá o que você pode fazer por você, o que ninguém mais pode, tá? Responsável ou autorresponsabilidade. Responsável, perfeito, Pamela. 7, responsável. Porque sem autorresponsabilidade não tem realização. Eu me responsabilizo pela minha realização. E aí aqui tem algo assim, ó, gente, que é um pouco dolorido dizer. Quando a gente tá se sobrecarregando, aquela frase bonita que eu falei lá atrás, quando a gente tá fazendo coisas para compensar, por conta de uma imagem distorcida, a gente vai fazer muita coisa para compensar, para ser aceito, para ter relacionamentos, para se relacionar com pessoas. Então lá a gente não está na autorresponsabilidade, porque a gente está terceirizando e cobrando do outro algo que a gente não está fazendo. Observem coisas que você cobra de alguém que você não está fazendo por você. Então essa autorresponsabilidade. Ah, Eli, mas eu faço tanto pelos outros, alguém poderia fazer para mim. As pessoas só vão fazer o que é a parte delas. Você tem que fazer a sua parte. Realização é realização, é real para você. É preciso assumir essa autorresponsabilidade, tá? 8, são 10 pontos, tá, gente? 8, relevante. Se não tiver uma relevância, se você não colocar uma meta, tipo, é um crescimento, tem algo, é relevante isso pra mim. Tem coisas que vão doer, tá? Permitam. Da mesma forma que dói aqui, vai doer aí. Muitas vezes a gente quer tanto fazer algo grande, mas a gente não está conseguindo ser relevante no pouco, na meta, na pequena, no dia. Eu falo muito no cartaz de sonhos. Quem me conhece, quem já passou pelo processo sabe. Porque a gente se conecta com tudo isso aqui que a gente está falando. O resultado final. O cartaz de sonhos vai trazer pra gente algo que todos os dias você vai acordar, você vai olhar pra lá. O seu dia é como se você tivesse... o cartaz de sonhos fosse a capa de um quebra-cabeça. Dói, né, Narci? Dói, eu sei que dói. Tem hora que o negócio dói tanto que eu falo, putz, falei isso mesmo. Principalmente em sessões individuais. Mas não sofram não, porque é pro bem de todos. Olha só. Quando você olha pro seu cartaz de sonhos, eu postei aqui no meu feed, eu compartilhei sobre o meu mestrado. Tava, gente, há 1 ano e meio tava aquela foto lá. Mas a ideia de fazer o mestrado em neurociência na Flórida, ela já está há muito mais de 2 anos. Então, quando você olha para o seu cartaz de sonhos, todos os dias você acorda, é como se ele fosse o quebra-cabeça, a caixa, sabe aquela foto da caixa, capa? Aí você enfia a mão no saquinho, o seu dia é uma peça do quebra-cabeça, você olha e você vai lá e encaixa. Porque você se conecta com a finalidade do que você está fazendo. Tem objetivo, tem propósito ali, você se organiza para aquilo ali. Você vai fazendo uma coisa por vez, porque você sabe que se você colocar muita coisa, você não vai ter tempo de fazer nenhuma nem a outra. Então tem várias coisas por trás disso, tá? Então, relevante, é uma meta. Tudo que é meta precisa ter valor, tá? Então toda meta precisa ter valor.
Se não tiver valor, você não tem por que fazer. Qual a finalidade de fazer alguma coisa que não tem valor nenhum? Eu vou perder tempo? Então deixa eu fazer outra coisa para compensar isso aqui que eu coloquei, mas eu não vou fazer. Então olha para isso, tem que ter valor. Nono, temporal. Gente, nosso desafio é ficar no vamos fazer, tem que fazer, preciso fazer. Não tem tempo para fazer. Se você não colocar tempo dentro de um planejamento, você cria uma lista com as suas prioridades, porque prioridade não tem S. Quando você consegue concluir essa lista, você vai pôr uma ordem. Qual é a ordem de prioridade? Que eu vou fazer isso daqui, que eu preciso realizar isso daqui. Casar vem depois de namorar, se for pela ordem, né? Cultural. Temporal, tem que ter um tempo para fazer, um tempo específico. Quando eu vou fazer? Dentro do planejamento, quando eu vou fazer? Né? Então, temporal, mensurar. Quanto tempo eu preciso para fazer isso? Também é importante, viu? E o 10º e o último, olhar para áreas da vida que te tragam equilíbrio, porque senão eu vou focar sempre, eu vou criar objetivos sempre na mesma área. E em algum momento isso vem, a vida traz situações que me tiram dessa área. Tempo, porque eu não vou poder focar no que eu me planejei. Energia, por quê? Porque eu vou estar desgastada demais com outras áreas pedindo equilíbrio, que está muito em baixa. E financeiro, recursos, sejam recursos emocionais, recurso financeiro, recurso de gente, material humano, enfim, recursos. Então, esse 10º aqui, que são outras áreas, você vai colocar uma palavra equilíbrio, exatamente, olhar para as áreas da vida que te traga equilíbrio. Pamela, obrigada, bem isso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de focar só numa área e no momento X da vida as situações vêm e me tiram daquilo. Então tudo que eu olhei, eu fui lá, realizei, sim. Mas muitas vezes o fato de não estar realizando em outras áreas também me coloca num lugar de forma inconsciente de procrastinar. Porque tem alguma dor. Se eu foco só numa área, por quê? Qual o sentido da vida eu ter apenas sucesso profissional, não ter pessoal? Ou estar muito bem realizada pessoalmente, mas em algum momento da vida eu senti que deixei todo o resto de lado. Então aqui a gente fecha, a gente encerra com essa receitinha de como deixar específico o meu objetivo ou a minha ação. Espero ter contribuído com vocês com essa aula, preparei com muito carinho e são coisas que eu olhei e vi que tem um desafio muito grande. Tem um desafio muito grande para deixar algo específico, tem um desafio muito grande em acessar o que é nosso, os nossos recursos, organizar esses recursos internos, precisa de estratégia. Quando você vai para um processo de desenvolvimento, autoconhecimento, você vai desenvolver estratégias não sozinho, você vai acessar estratégias de outra pessoa. Então a gente tem muito ganho de experiência quando a gente trabalha com pessoas e você percebe os perfis de comportamento, o que funciona muito bem. Por exemplo, o método Pomodoro, que a partir do momento que você consegue ter um planejamento, você vai buscar uma performance melhor de rendimento, seja de estudo, seja de produtividade com escrita, com processos, não importa, seja nas redes sociais. Vou colocar um tempo aqui e vou colocar aqui o método Pomodoro, pesquisem depois, tá? O método do tomate. Por quê? Porque eu consigo ser mais produtiva. Não estamos falando em produtividade, mas consequentemente, deixar de realizar me tira de um lugar de ser produtiva. E se eu consigo ter um planejamento, ter tudo isso que a gente está falando, ressignificar, construir minha identidade, ter uma identidade coerente com as minhas realizações, com o meu plano de vida, com a finalidade, com o propósito, que tenha esse significado, eu vou querer ser mais produtiva. Então olhem para isso. Mas nem sempre vai funcionar com todo mundo. Então quando a gente está num processo onde tem estratégias que a gente organiza os recursos internos e externos para que você tenha essa qualidade de vida, sinta essa satisfação, plenitude, é mais fácil. Então tem sempre pessoas que já fizeram, que já estão num patamar ou num nível de realização, de conhecimento ou de estratégias, como no caso do desenvolvimento pessoal, com métodos específicos que vão nos possibilitar encontrar a origem e causa da procrastinação, como também resolver, tá? Então espero ter contribuído com vocês
E Pamela tá dizendo aqui, obrigada, Eli, gratidão por esse dom, contribuiu muito para sermos pessoas com nossas identidades próprias e com o propósito que Deus nos enviou. Gratidão. Que lindo, Pamela. É um prazer imenso estar aqui, tá? E as aulas de sexta foi uma forma que eu encontrei de compartilhar com vocês, porque eu acho que nem sempre o que a gente posta ali no feed é suficiente. Tem coisas que às vezes eu não tenho planejamento para fazer aquele conteúdo. E nem sempre eu tenho tempo, porque a gente assume vários compromissos. Mas pro ano que vem, 2021, eu quero estar mais presente aqui, tá? Contribuindo, então, as aulas. Vou suspender um pouquinho nas férias, porque como a gente viaja, estando na casa de familiares, estando na estrada, nem sempre dá. Mas eu quero manter até finalzinho de metade de dezembro, viu? Obrigada, Pamela. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo. E ótimo fim de semana. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.